Olá, caríssima telespectadora, caríssimo telespectador. Chegou a minha hora, a hora do Mar Sem Fim. E hoje nós já estamos em mais um estado nordestino. Estamos na Paraíba, próximos de João Pessoa, na barra do rio Mamanguape. Este aqui é o estuário do rio Mamanguape. Lá fora está o mar. Tudo aqui cercado de mangue, é pouco mangue, muita cana no entorno e algum pouquinho de Mata Atlântica, remanescentes de Mata Atlânticas que ainda sobraram. Eu aproveito para chamar a sua atenção para o fato de que o SNUC, a lei do SNUC significa Sistema Nacional de Unidades de Conservação, tem 12 categorias de unidade de conservação. Isso para mim é um absurdo. Depois de visitar mais de metade delas, não entendo. O Brasil é o país que tem mais quantidade, que eu saiba, de unidades de conservação. A maioria dos que eu estudei tem 2, 3 tipos e olhe lá. Essa quantidade enorme acaba gerando uma série de confusões. Em todo caso, nós estamos aqui agora para conhecer mais uma delas, que é sobreposta à APA da Barra de Mamanguape, sobreposta à ARIE, que é Área de Relevante Interesse Ecológico. As duas são sobrepostas. Eu, particularmente, não gosto muito das APAs. Elas são as mais permissivas unidades de conservação de todo o sistema do SNUC. Se você quiser saber mais sobre isso, é só dar uma googada. Lei do SNUC, que você vai entender. É uma área onde praticamente tudo é permitido e, normalmente, ela sofre por causa disso. Falta força, às vezes, para a APA conseguir impor as suas obrigações, que são, em primeiro lugar, proteger o peixe-boi, proteger a Mata Atlântica, os remanescentes de Mata Atlântica, especialmente o manguezal, que é habitat do peixe-boi. O peixe-boi, como se sabe, gosta de águas calmas e rasas, ele vive em estuários e um pouquinho para fora no mar, na área recifal onde se alimenta. Fica nesse ir e vir. Hoje, acredita-se que haja cerca de 1.000 indivíduos na costa brasileira, desde o Amapá até Alagoas. Vamos conhecer agora um pouquinho do entorno. Vamos lá. Renato, então eu queria que você explicasse um pouquinho o processo aqui. Começou com peixe-boi, depois veio o ARIE, depois APA. Põe isso no tempo pra gente, por favor. Bom, aqui começou com o projeto Peixe-Boi na década de 80 e a partir daí, em 1985, foi criada a ARIE para proteger o manguezal, que é a área de vida ali do peixe-boi. Depois disso, em 1993, foi criada a APA, que aí ampliou mais a área, que pegou a parte do estuário, a parte marinha e toda a parte terrestre aqui do rio Mamanguape. Apesar de não ser uma OC tão grande assim, ela tem uma variedade incrível, a APA, né? Tem uma variedade incrível de ecossistemas. Eu gostaria que você explicasse quais são esses ecossistemas que ela acaba englobando. Bom, a variedade da gente é bem interessante, nós somos 14.640 hectares e nestes temos o manguezal, como estuário associado, a parte marinha, as formações recifais, com corais, esponjas e demais organismos característicos. Temos fragmentos de Mata Atlântica, temos a mata de tabuleiro, que é bem típica aqui no nordeste da Paraíba, restinga arbustiva, restinga herbácea, sobre dunas ou não, porque temos a formação de dunas também. Além disso, lagoas costeiras, na parte mais para o continente após as dunas, e áreas de várzeas de rios e lagos. Tem algum deles que você considera assim, mais desses ecossistemas, que você considera mais importante, ou eles são todos complementares, eles formam um todo importante? Como é que você Olha, analisa? são todos muito importantes para a nossa unidade. Agora, nós temos a questão das dunas, que precisam de uma atenção especial. Uma das coisas legais que as gerações passadas deixaram para a nossa foi uma ainda grande biodiversidade. No caso da Paraíba, além disso, é o único dos 17 estados costeiros que soube até agora preservar relativamente o seu litoral. Ela proíbe espigões, a Constituição do Estado proíbe espigões na primeira linha da praia. Eles têm todo um gabarito, os espigões só podem aparecer bem lá para dentro. Mas aqui a gente já pode ver, nós estamos na praia de Campina, a 5 quilômetros da sede da APA,
E ainda dentro da APA, e a gente já começa a ver os problemas da especulação imobiliária. É mais uma vez o cara pálido fazendo bobagem. Constrói em área de duna. Isso aqui tudo é área de duna, que é área de preservação permanente. É uma construção antiga, foi feita ainda antes da APA, porém, quando as dunas já eram preservadas, né? Então, as dunas fazem uma barreira entre o mar e o continente. Então, elas são áreas de deposição e retirada de sedimento. Então, se constrói uma casa ali, vai acontecer o que acontece hoje no loteamento Minhoto, que foi edificado antes da formação da APA do Mamanguape, e hoje você vê o mar avançando sobre as casas. Então, você olha para o loteamento Minhoto, você vê o mar avançando, os muros de arrimo. Você olha para outra face das dunas e você vê as dunas lá, intactas, né, fazendo o seu trabalho. Além disso, dunas são esponjas. Elas recebem a água das chuvas, essa água infiltra e vai para o lençol freático. Então, elas têm essa função também. Elas são um importante aquífero. Importantes também para o aquífero. A duna funciona como um repositório de areia, justamente para evitar isso. Quando o mar come a areia da praia, a duna repõe essa areia que vai para o mar, que é devolvida pela praia. No momento que se constrói, você acaba impedindo essa circulação de areia e o resultado vem rápido. Mesmo com os muros de arrimo, elas estão caindo e é uma questão de tempo para esses muros virem abaixo. Mexeu na geografia costeira, se deu mal. Eu repito sempre isso. Não adianta. A natureza é mais forte que qualquer muro de arrimo que você pode inventar. Uma das coisas que encanta aqui no litoral da Paraíba é a rápida transição de um ambiente para outro. A gente saiu da praia de Campinho e rapidamente entramos numa área de transição para falésias, com um tipo de vegetação mais lanhoso, e rapidinho chegamos em mais um remanescente de Mata Atlântica. Lembrando sempre que a Mata Atlântica vinha desde o Rio Grande do Sul até o Ceará, nos primórdios, e quase toda ela foi para o saco. Sobraram alguns trechos. Aqui na Paraíba é um dos estados que ainda conserva um pouco. Vamos conhecer então um pouquinho da Mata Atlântica paraibana. Vamos lá. Entre esses todos os ecossistemas aí, como é que você poderia avaliar, então, vamos dizer, a vida animal e vegetal dentro da APA? Olha, a gente tem uma riqueza de fauna e flora, apesar de sermos apenas 14.640 hectares, que vai do manguezal à Mata Atlântica. No nosso fragmento de Mata Atlântica, nós encontramos ainda muitos animais de médio porte. Por exemplo, a gente tem a sussuarana, que já foi observada várias vezes. Inclusive, a gente está querendo convidar agora um professor da universidade, especialista em mamíferos, para que ele faça esse estudo para a gente, né? Então, encontramos animais expressivos, né? E a nossa flora tem plantas medicinais também, plantas herbáceas, e a gente sabe disso com o convívio com as comunidades. Elas falam para a gente para que servem. Então, temos uma riqueza aqui na nossa unidade, apesar do tamanho dela. Mar Sem Fim, hoje mostrando para você a área IAPA Barra de Mamanguape. E nós estamos num dos locais mais icônicos do litoral norte da Paraíba. É uma pena, estou chateado que a gente não tem sol, porque o lugar é uma beleza, como você pode ver. Nós estamos em cima de uma falésia, que era a antiga linha da costa. Aqui na minha frente, Mata Atlântica. Logo aqui embaixo, Restinga. E esse mar lindíssimo, emoldurando a cena. Faltava só um sol para isso estar brilhando e você babar do lado de lá. Essa praia também, para você saber, é a praia onde tem o maior quantidade de encalhes de peixe-boi. Isso o pessoal aqui da APA acabou de contar. Dá para imaginar, com a força desse vento todo, dá para imaginar que um filhote aí não tem força para vencer as ondas e acaba sendo trazido para o mar. Daqui vai para um desses centros se reabilitar e depois povoa a costa brasileira. Aqui foi a primeira base do projeto Peixe-Boi, não? Primeira base. Toda a história do projeto Peixe-Boi Marinho iniciou na Paraíba, no município de Rio Tinto. Né? Então, por quê? Porque quando fizeram o censo de levantamento da espécie que estava ameaçada, perceberam que na Paraíba havia os maiores grupos. Tanto que hoje a gente ainda vê grupo de 10 indivíduos com filhotes. Então, era bastante expressiva a população, né? Então, tudo começou aqui. O projeto Peixe-Boi, como eu falei, começou na década de 80 e passou a crescer.
daí então, né? Então, ele precisava de mais espaço, fazer piscinas para resgatar filhotes que não podiam ser reintroduzidos imediatamente, piscinas para tratamento de adultos, espaço para visitação, centro de visitação. Então, precisava de mais área. Daí o grupo que estava à frente na época procurou o governo do estado da Paraíba e não encontrou apoio do governo do estado. Eu acho, opinião própria, não sei, acho que não houve um interesse. De forma que o estado de Pernambuco teve esse interesse, daí toda a estrutura que seria montada aqui na Paraíba, na Barra do Mamanguape, foi montada em Itamaracá, em Pernambuco. Nós nos tornamos uma base. Então hoje nós somos a base de pesquisa do projeto Peixe-Boi Marinho. Eu já andei explicando para você algumas especificidades do litoral da Paraíba. Uma delas é que impede espigões na orla, o que ajuda muito para não destruir a paisagem litorânea brasileira, que é uma beleza e que está sendo massacrada pela especulação imobiliária. Pelo menos a Paraíba está sabendo proteger essa parte do litoral dela. São 17 estados costeiros e o único que conseguiu impor isso até agora é a Paraíba. Mas outro que eu queria chamar a atenção é a questão da Mata Atlântica. Você acabou de assistir os programas de Pernambuco e Alagoas e viu que a Mata Atlântica lá praticamente desapareceu. O canavial chega na beira, exatamente na beira do mangue, o que prejudica terrivelmente o ecossistema. Aqui não. Aqui tem canavial também, a Paraíba não foge à regra como os estados do Nordeste em geral, mas dá uma olhada o tamanho da espessura da Mata Atlântica que tem separando a cana do mar. Parabéns para a Paraíba. Mar Sem Fim avançando em direção ao Nordeste, agora nós já estamos na Paraíba. E essa aqui é a divisa sul, essa é a foz do rio Meriri e é a divisa sul da APA de Mamanguape. É um lugar espetacular do ponto de vista da geologia, da flora e da fauna. Você viu, a gente veio descendo desde lá de cima da falésia, coberta de Mata Atlântica, depois aqui embaixo já encontramos restinga, agora a foz do rio, por onde circulam peixes-bois, a Mata Atlântica lá em cima e chegando até o manguezal. Ao contrário do que eu falei sobre Alagoas e Pernambuco, por exemplo, onde o manguezal perdeu a proteção da restinga e da Mata Atlântica. A cana-de-açúcar, como eu disse, gruda nele. Então, quando chove, as enxurradas, os agrotóxicos, tudo isso passa pelas raízes do mangue. E o mangue é um importantíssimo berçário de vida marinha. Aqui, pelo menos, ele está protegido. Ele tem na retaguarda dele a segurança da Mata Atlântica, que protege contra todas essas agressões. E é habitat de inúmeras espécies de peixes, inclusive o rio do peixe-boi. Renata, então eu queria que você explicasse um pouquinho a equipe que você tem para tomar conta dessa área, quantas pessoas são, como é que é dividido? Na área mesmo de servidor lotado, no momento está só eu. Mas a gente trabalha em conjunto com a APA. E a APA, você poderia dizer qual é a equipe que a APA tem? A APA tem 2 analistas. Então, basicamente, seriam 3 analistas para cuidar da APA e da unidade de conservação toda. Exato. E barcos, vocês têm, prestam, alugam? Atualmente, a gente tem a embarcação, mas os nossos motores estão quebrados. Né? Então, é a mesma coisa que não ter, né? A gente acaba não conseguindo. Mar Sem Fim mostrando para você hoje a APA e ARIE, são 2 unidades de conservação mais ou menos sobrepostas do rio Mamanguape. E o tempo está sendo bonzinho com a gente, começou a melhorar, o sol está saindo justamente na hora da gente embarcar. Esse é o estuário do Mamanguape. Nós vamos subir o rio até Tramataia, onde tem uma aldeia potiguara, que fica no entorno da unidade de conservação. Você vai conhecer, saber das virtudes e dos problemas. Vamos lá? Nós agora
agora desembarcamos na Ilha das Moças, que tem esse nome porque diz a lenda, diz o cacique Elias, que antigamente pareciam umas moças aqui com uma lascívia diferente, seja como for, o nome da ilha ficou Ilha das Moças. Bom, mas o que a gente veio mostrar para você é uma coisa controversa, é a criação de camarão que os índios estão fazendo na região. São 120 tanques, geraram alguns problemas no início, o IBAMA interveio, hoje caminham para uma solução. Dá uma olhada nos tanques de criação. Essa carcinicultura que tem ali é uma carcinicultura indígena, que há mais ou menos uns 16 anos atrás eles começaram com esse processo de criação e como não tinha licenciamento, não tinha nenhuma autorização, o IBAMA na época embargou e durante um bom tempo teve um processo de renegociação para ver como ficaria essa questão e agora a gente está com um licenciamento corretivo, porque isso se deu através de uma Câmara de Conciliação que foi feita com a AGU, a FUNAI, o IBAMA e o ICMBio para fazer esse licenciamento corretivo, para retirada de alguns tanques que estejam em áreas mais sensíveis, principalmente dentro da área, que é a área de manguezal mesmo, que ou eles vão ter que realocar esses tanques ou mudar o cultivo de exótica para espécies nativas, e alguns tanques que estão estão dentro da APA, mas não na área, eles vão ter que ser ou redimensionados ou realocados. Então, todo esse processo está sendo feito agora no licenciamento corretivo. Conversando com o cacique Elias, ele estava dizendo que por safra eles têm tirado de 50 a 60 mil toneladas, né, de camarão. Parece bastante assim para um grupo de índios. Tem empresas por trás deles, ou tem gente por trás deles que vocês percebam de repente? Isso a gente não sabe dizer ao certo, né? Mas uma das coisas que nesse licenciamento corretivo está sendo pedido para eles é que seja feito um censo para saber se são realmente os indígenas que estão ali, né? Para não ter gente de fora da terra indígena potiguar e esses de fora vão perder seus tanques. E outros tipos de problemas? A gente sabe também que quase sempre quando se cria uma unidade de conservação, criam-se conflitos também, né? Porque você chega de repente numa área onde era livre e impõe certas normas e tudo. Houve muito conflito aqui por causa da área, ainda existem esses conflitos, como é que está isso? Na área, assim, o conflito não é tão grande, tirando essa questão da carcinicultura e da cana, porque o pessoal ali só usuário do mangue, né? Então só vão lá para ou catar um caranguejo ou tirar o mangue seco. Uhum. Mas os conflitos mesmo são a carcinicultura e a cana-de-açúcar, que inclusive tem algumas plantações de cana-de-açúcar dentro da unidade que a gente está pedindo para que seja retirado ou seja feito a cana orgânica. Já houve casos aqui, por exemplo, de despejo de efluentes, de usinas de cana na região? Sim, teve uma época, acho que foi aproximadamente uns 2 anos atrás, teve um grande derramamento de vinhoto dentro do rio Mamanguape, que acabou afetando toda a parte aqui da foz, inclusive o mangue. E tem muita gente que depende do mangue como extrativista? Vocês têm algum dado sobre isso? Dados específicos não tem, mas a gente tem bastante usuário, principalmente os indígenas, que utilizam bastante o mangue na cata do caranguejo, algumas comunidades na volta que utilizam para a coleta de caranguejo. Uhum. Mas o forte mesmo aqui é a extração de marisco ali na foz do Mamanguape e da pesca. Mar Sem Fim hoje mostrando para você a APA e ARI do rio Mamanguape. E nós estamos agora em cima de outro dos ambientes, um ambiente interessante que são os recifes de arenito. A costa da Paraíba ela é toda circundada por recifes de arenito, que acabam atuando como proteção para cidades e estuários que estão aqui, por exemplo, à minha esquerda, no lado do continente. Isso porque o mar vem, bate e acaba parando aqui. A maresia toda não chega com a mesma violência, por exemplo, que uma cidade como o Rio de Janeiro ou Santos, e que viram também
um ecossistema interessante e um ponto de atração de turista. Talma, para encerrar, enquanto a parte continental brasileira está protegida, dependendo da fonte que você vê, falam entre de 14% até 17%, eu já vi, da área continental brasileira protegida, a zona costeira só tem 1,5% protegida através de unidades de conservação. O que aconteceu? O brasileiro deu as costas para o mar, o poder público esqueceu a importância da zona costeira. Como é que você avalia isso? Olha, na minha opinião, é essa grande especulação de morar de frente ao mar. Então, as pessoas desejam imensamente ter sua casa de praia, ter sua casa de frente ao mar. Isso é muito forte, muito forte. Aqui na Paraíba, tivemos uma história diferente. A Paraíba começou à beira do rio, né? O Rio Paraíba, Rio Jaguaribe. Né? Então, depois foi que a Paraíba se expandiu, falando em especial João Pessoa, para a praia. Então, antes de chegar a todas essas edificações na praia, houve um cuidado muito grande, tanto que a gente tem a Constituição Estadual, né, que protege muito o escalonamento de prédios. Mas eu acho que isso é muito forte, das pessoas quererem morar na praia, sobre as dunas, sobre a restinga, ficar de frente ao mar. Isso é extremamente forte. Fazer rodovias costeiras também. Elas podiam ser mais interiores, mas preferem as costeiras para desfrutar da paisagem. Só que, ao fazer isso, estão destruindo o ambiente. Bom, e de cima das dunas aqui, do lado do estuário do rio Mamanguape, com esse mar bonito, esse cordão arenoso atrás de mim, eu sou obrigado a dizer aquilo que eu não gosto. Meu tempo acabou e eu vou ter que ir embora. Antes, porém, eu quero só lembrar que no começo do programa eu falei do snook, das 12 categorias, continuo achando isso demais. E nós viemos aqui também visitar uma dos tipos de unidade que eu tenho lá minhas dúvidas, as APAs, Áreas de Proteção Ambiental. A meu ver, são permissivas demais. Continuo achando um absurdo 12 tipos de categoria. Isso bem que poderia mudar para 3 ou 4. É difícil, é complicado, mas em nenhum país que eu estudei essa questão, eu vi 12 tipos de unidade de conservação. Sem falar que o ICMBio merece, continua merecendo um puxão de orelha. As duas equipes aqui são pequenas, para a quantidade da área que tem, para a variedade de ecossistemas. Falta barco, falta equipe, falta um pouco mais de investimento. A nossa zona costeira é muito pouco protegida. Já pedi o seu apoio para isso. Menos de 1,5% dela está protegida através de alguma unidade de conservação. Não dá. Não é possível manter uma beleza como o litoral da Paraíba, ainda não massacrado pela especulação imobiliária, com um investimento tão pequeno. Então vamos lá, ICMBio, tirando a mão do bolso, dando para a turma um pouco mais recursos, porque eles sabem o que fazer com ele. Ok? Tchau, até semana que vem.